agora nessa manhã. Estivemos juntos ontem, essa igreja estava lotada ontem, muita gente de fora, e a gente pôde pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Isso é o que a gente vai fazer nessa manhã mais uma vez. Nós acabamos de celebrar ao Senhor, agora vamos celebrar, né? Vamos emprestar seu cérebro, vamos pensar a palavra de Deus e vamos nos colocar diante do espelho da palavra e fazer uma autoanálise, um autoexame, como ensina o Senhor: examine-se, pois o homem a si mesmo, ensina pela boca de Paulo lá na sua palavra. Ontem nós pensamos a partir daquela carta enviada à igreja de Sardes, uma igreja que vivia uma despersonalização, uma desconexão entre o que parecia ser e o que era, e o Senhor a acusava de falta de personalidade. Tinha fama de que estava viva, mas na verdade ela estava morta. É o cabeça mandando um recado para o corpo, dizendo: corpo, você é um defunto disfarçado. Era uma cabeça reprovando o corpo que a carregava. Era um litígio existencial. A igreja era uma, sob a análise de quem a conhecia de fora para dentro, era famosa, mas a igreja era outra a partir da análise de quem a conhecia nas entranhas, de dentro para fora. Você tem fama, Sardes, de que é uma boa igreja, uma abençoada igreja, uma pujante igreja, quem sabe por causa da quantidade de gente que consegue fazer sentar nos teus bancos. Mas eu sei que você está morta, porque essa gente que está sentada no teu banco não tem poder de influência no lugar onde você está plantado. Como o poder da igreja não é o de ajuntamento, mas é o de influência, o cabeça da igreja diz: você está reprovado. E o Senhor da igreja chama Sardes ao arrependimento. Arrepende-te, senão virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o Senhor da igreja está dizendo: quando a igreja é hipócrita, quando a igreja não tem poder de influência, quando a igreja não tem personalidade, parece ser e não é, portanto, quando a igreja não é verdadeira, quando o Senhor vem, não vem para a igreja, vem sobre a igreja. E não vem como o leão libertador, vem como o ladrão que mata, rouba e destrói. A luta da igreja despersonalizada não é mais contra o diabo, é contra o Senhor dela. É gravíssimo, né? Chega a ser assustador. Aí eu digo, quem brinca de ser crente deveria brincar numa outra religião, nessa aqui é perigosa demais. Não dá para brincar com o nome de Jesus, amém, amados? Aqui é sim, sim ou não, não. Se for mais ou menos morno, ele vomita mesmo. E eu acho que a gente precisa voltar a acordar para isso, porque tem muita gente brincando com o nome de Jesus, Brasil afora, mundo afora. Então ontem nós pensamos sobre isso. Depois, você que não veio ontem, pega esse vídeo e ouça, que eu acho que vai te abençoar bastante. Hoje, nessa manhã, eu queria levá-los a Lucas capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37, é a parábola do bom samaritano. E a partir desse texto eu vou pensar com vocês o que eu acredito, a partir da minha forma de ler o Evangelho, o que Jesus espera de uma igreja que se diz sua. Somos igrejas de Jesus. Ok, o que isso quer dizer? E o que você imagina que ele espera daqueles que se dizem seus? Lucas capítulo 10. Diz assim o texto: e eis que se levantou um certo doutor da lei, e para o experimentar disse: mestre, farei para herdar a vida eterna. Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Cara, esse é um texto, assim, para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, e acredito que não compreendido por todos. Mas pensem comigo o texto bíblico. Vamos ao texto. Sobre tudo, a gente pode ficar um mês estudando esse texto aqui. Mas sobre tudo que Jesus quis deixar claro nessa parábola que a gente acabou de ler, é que a igreja que ele reconhece como sendo sua é completamente diferente das religiões e dos religiosos que dizem representá-lo. Vou explicar. Lá em Mateus 16, quando ele edifica a igreja, aliás, ele diz assim: sobre esta pedra edificarei o quê? A minha, pronome possessivo. Há uma igreja que é minha. Ele deixa absolutamente claro que há uma igreja que não é dele. Só para lembrar o que você já aprendeu na escola bíblica dominical, a palavra igreja vem de eclésia, ekaléu, que não é uma palavra religiosa. Jesus pega esse termo emprestado. Eclésia é um ajuntamento que geralmente era utilizada para conotar a reunião do Senado romano. Toda vez que o Senado se reunia para legislar, para pensar Roma, a igreja, a ekaléu, a eclésia estava reunida. Ekaléu, você já aprendeu na escola bíblica dominical, é chamado para fora. A igreja é aquela que compõe a reunião dos chamados para fora. Chamados para fora da onde? Do modus vivendi mudando, dos princípios mudando. Eles são chamados para viver de uma forma diferente no mesmo lugar. Para ser santo, para ser separado no lugar onde está. Essa separação não é geográfica, é no modo de se viver. Então a palavra igreja não é uma palavra religiosa, a priori uma palavra de um político. Ele pega um ajuntamento político e diz: é essa palavra que eu vou usar para denominar o que são os meus. Por que ele usa esse termo político? É simples, é só você pensar no Congresso Brasileiro, que dá para entender chamados para fora. Tu pega o Congresso, aqueles 313 deputados que estão lá no Congresso, eles estão legislando a nosso favor. Nós vivemos uma democracia representativa. Não dá para todo mundo falar no Brasil de 210 milhões de pessoas. Então o povo elege de entre si pessoas que lá estarão nos representando. Ou seja, eles são chamados para fora do povo, para dentro do Congresso, representar o povo. Então quem está no Congresso são chamados para fora do povo. Para quê? Para representar o povo junto ao governo. A igreja são chamados para fora do mundo, para no mundo sinalizar o reino de Deus no seu modo de viver diferente. Seria uma comunidade de justiça, de equidade, de não corrupção, de amor, de comunhão de tal forma evidente, conotaria para quem não está dentro, ou seja, visse de fora, que de fato Jesus habita no meio deles. Então, igreja é isso. E Jesus, em Mateus 16, diz: sobre esta pedra, que é o seu próprio nome, que ele estava conversando com Pedro,
Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja, dando clara evidência de que haveria uma igreja que não seria dele, embora igreja. É aqui que eu começo a reflexionar com os irmãos. A parábola do bom samaritano revela claramente que a igreja que ele reconhece como sua é completamente diferente dessa que se diz representá-lo e diz que é representante dele. Por quê? Sacerdote e levita eram oficiais da religião do momento. Se diziam representantes de Deus, se diziam povo de Deus, se diziam os representantes do nome de Deus. Ora, só que essa gente que se dizia de Deus e representante da sua igreja, passa por um necessitado, diz o texto, o verbo é claro, o verbo ver, vendo-o, passou de largo. Ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, é o símbolo da sacralidade, é o símbolo do santo. Eles olham a necessidade do ser humano, mas provavelmente eles tinham um compromisso com a sinagoga, eles tinham um compromisso com, quem sabe, o sacerdote com a pregação daquela manhã, quem sabe o levita estava escalado para ministrar o louvor naquela manhã. Então eles estavam tão ocupados com a instituição que eles não tiveram tempo para o ser humano. Jesus está dizendo: a igreja não é assim. Os que são meus podem sim ter compromisso com a instituição, mas o maior compromisso dos meus é com o seu semelhante. E por causa da necessidade de um semelhante, abre mão de qualquer outro compromisso. Jesus está dizendo: levitas e sacerdotes dizem que me reconhecem como Deus, dizem ser representantes da igreja de Deus, mas Jesus está dizendo: eu não os reconheço, não são meus representantes. Se são igreja, não são minha. Mas ao mesmo tempo, ele também deixa claro, lembra que ele está falando com o doutor da lei, com quem conhece esse negócio melhor do que nós todos juntos. Ele está dizendo ao mesmo tempo que existe gente fora do sistema religioso que não tem nada a ver com levita, com sacerdotes, que nem se reconhece como fora dele, gente fora do sistema religioso que é dele. De um lado ele diz: a igreja que ele reconhece como sua é completamente diferente das religiões e dos religiosos que dizem representar. Mas diz também que há muita gente fora desse sistema religioso que se diz dele, que ele reconhece como sendo seu. É o samaritano. O samaritano é aquele povo com o qual o judeu nem fala, que guerreavam porque achavam imundo. Você se lembra daquela parábola? Jesus estava passando a caminho de Jerusalém com os seus e eles estava tarde, não dava tempo de chegar em Jerusalém. Eles entraram numa vila samaritana para pedir pousada para Jesus. Eles entraram lá, os samaritanos olharam para os judeus, para os estereótipos que pediam pousada, e souberam que eles estavam indo para Jerusalém. Ora, se vocês estão indo para Jerusalém, estão indo para a casa do nosso inimigo, não sei nem quem são vocês, mas se é amigo dos nossos inimigos, não tem pousada para vocês aqui não, vaza. Eles voltaram para Jesus, assim, Jesus, eles não quiseram dar pousada para o Senhor. Eles, tomados por ira, propuseram fazer uma oração: Senhor, tu queres que a gente ore e faça descer fogo sobre esses samaritanos? Olha o amor que eles tinham pelos samaritanos, né? Vamos orar pelos samaritanos, irmãos? Vamos orar por eles? Desce fogo nessa raça desgraçada, Senhor. É o que eles estavam propondo. Eles se odiavam. Samaritano era o povo que os crentes diziam: é mundano, é imundo, não é salvo, é o povo perdido, é gente que não conhece a Deus, é gente diferente de nós. Vem Jesus e diz para o doutor da lei
Quem é o próximo daquele caído? É o samaritano, imundo, carnal, perdido. Aí Jesus diz para o doutor da lei: pois é, seja como ele. Não pensa, Jesus está desconstruindo uma cultura milenar. Não me interessa a tua toga, não me interessa os ornamentos judaicos, não me interessa o título, não me interessa se aos 14 anos, como eu falei ontem, você é um talmide, já conhecia a lei e os profetas como de cor. Não me interessa se você é sacerdote, se você prega bem, se você é levita. Tem misericórdia para com o teu próximo? Não te conheço. Bom, não me interessa se você sabe a Bíblia toda de cabeça, se você sabe quantos livros tem na Bíblia, não me interessa se foi aluno da escola dominical. Você está com o coração cheio de amor e de misericórdia, então eu te conheço como sendo meu. Então ele está dizendo, há muita gente aqui dentro das nossas igrejas que ele não reconhece como sendo seus, e a gente que nunca entrou aqui, que provavelmente seja dele plenamente. Imagina o doutor da lei ouvindo isso. Esse texto é louco. Então o que Jesus está dizendo é que a igreja que ele chama de sua, porque há uma que não é dele, nada tem a ver com instituição, com institucional, não tem a ver com prédio, banco, instrumentos. Tudo isso são ferramentas, mas não são a igreja propriamente dita. Ele está dizendo que a igreja que é dele é uma igreja caminhante, é a igreja que está nas ruas, é a igreja peregrina, é a igreja de encontro, é a comunidade da graça, é a comunidade da misericórdia, é a comunidade sal, é a comunidade luz. Pense, vós sois o sal da terra. Ele está falando de um planeta. Se você para pensar o sal, eu tenho uma série de estudos só sobre o sal. Procura lá, não sai dessa série de estudos sal. Eu acho brilhante. Pensa o sal, irmão. Ontem nós fomos comer, o que o senhor quer comer? Eu falei, eu quero comer uma carne. Sou um crente carnal. Aí o Arthur falou assim, vamos no Big Pizza. Eu falei, não, pastor, quer carne? Vamos no Big Pizza, tio. Não, vamos comer carne, menino. Eu tenho que 6 horas comendo besteira na rua, vamos comer carne. Aí comemos uma boa pizza, uma boa picanha. A gente come a carne, aquela picanha, ao ponto, aquela gordurinha maravilhosa, que quando você faz em casa o churrasquinho, você bota na grelha, não é? Aí bota aquela carne, aquele hino de louvor. Tostando, irmão, é uma coisa. Não enche a boca d'água, fala a verdade. Pois é, aí aquela carne maravilhosa, você vê ela derretendo, o churrasqueiro tira uma provinha e te dá. Ele esqueceu de botar sal. Aí, a reação. Sem sal não dá. Pergunta, o que alimenta? É o sal ou é a carne? É a carne. É o sal que alimenta? Não, o alimento é a carne. Não é verdade? Agora, o principal é a carne. Agora, se tira o sal do principal, o que acontece? O principal perde sabor. A gente prefere comer pão com alho. Não dá para comer carne sem sal. Tira-se o sabor, a gente vai para o secundário. A gente despreza o que é principal. A gente despreza o que é importante. Vai para o supérfluo, vai para o fútil, vai para o que enche a barriga, mas não alimenta. Porque tirou o sal do principal, o principal perde sentido. Agora, quando o sal está no ponto, veja, como é aquela carne não derretendo. Meu Deus, que glória a Deus. O Batista fala língua estranha numa carne daquela. Você come aquela carne e diz assim, que carne maravilhosa. Pois é, quando o sal está a ponto, ninguém lembra do sal. Ninguém pensa no sal. Ninguém pergunta que marca é o sal. Quem recebe a glória é a carne. Quando é que eu sei que o sal está funcionando a contento? Quando ele dá sabor à carne, quando ele transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser.
E quando o sal influencia a carne, transformando a carne na melhor carne que a carne pode ser, quem recebe glória é a carne. Mas nós que somos sal sabemos, é porque eu estou lá, é porque eu estou influenciando, é porque eu estou agindo. O que Jesus espera de nós quando diz que nós somos sal? Que todo mundo que passasse pelas nossas relações melhorasse, que nós fôssemos indivíduos e comunidades, que nos nossos relacionamentos arrancássemos do outro a sua melhor versão. Uma igreja de relacionamento, uma igreja de reconstrução, de ressurreição, de ascensão, e não uma igreja de ajuntamento, de esquentamento do banco. Uma igreja epidérmica, sensitiva, religiosa. A igreja de Jesus, porque é uma que não é dele, ele diz: é essa caminhante, é peregrina. A instituição é uma ferramenta que a igreja pode usar, mas isso aqui não é igreja. O nosso Deus, diz a sua palavra, não habita em templos feitos pelo quê? Por mãos humanas. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde ele habita? Em templos feitos por sua própria mão. Ele habita em gente. De modo que na cabeça de Jesus, quando eu digo eu vou à igreja, eu vou para o Alessio, eu vou para o casal. Quando um ser humano se encontra com o outro, é um ser humano se encontrando com a igreja, ou pelo menos deveria ser. Por isso nós deveríamos tratar o outro com muito respeito, porque nós estamos lidando com alguém em quem Jesus pode habitar. Portanto, essa polarização que a gente vive hoje, todo mundo se agredindo, todo mundo se acusando, todo mundo se xingando, todo mundo se humilhando, todo mundo se ofendendo, todo mundo se matando, é uma ofensa, é uma abominação ao Senhor. E os crentes vivem da mesma forma, se matando, se digladiando, se ensupapando, se humilhando, gente carregando amargura. Vivemos no Brasil no ano passado, nas eleições, o que eu disse, um verdadeiro genocídio afetivo da nossa nação. Matamos centenas de pessoas no nosso coração porque pensava diferente. Morremos no coração de um monte de gente porque pensou diferente. Abominação ao Senhor. Esse texto é profundo demais, gente. E eu quero mostrar algumas realidades dessa igreja a partir desse fenômeno, dessa parábola, para a gente refletir sobre que tipo de igreja nós temos sido, se é que somos igreja. Tomara que sejamos, não é? Quero mostrar algumas realidades. A primeira delas, o ódio manifesto em alguns personagens da história. Bom, a história é a história de um ser humano que foi vilipendiado por um outro ser humano. Os levitas e os sacerdotes estavam indo no seu caminho. Diz o texto, tinha um homem caído, dito lá, meio morto. O sacerdote passa, vê, estou ocupado com a minha igreja. O levita passa, estou ocupado com a mesma igreja. Passa o imundo samaritano, cancela tudo que eu tenho um problema maior aqui. Trata das feridas deles aí iminentes, coloca na sua cavalgadura, vai para uma pousada e diz assim: me ajuda a cuidar desse homem aqui. E ele dorme nessa pousada. No dia seguinte ele vai para o compromisso dele. Ele diz assim: senhora, por favor, continue tratando dele. Eu estou indo para um compromisso importante, que eu cancelei ontem por causa da necessidade do meu semelhante. Se a senhora tiver que gastar mais alguma coisa, fique à vontade. Quando eu voltar, eu pago. Aí Jesus está dizendo: vocês precisam ser como samaritano. Mas olha a manifestação do ódio na história. Primeiro, o ódio na vida daquele bandido que agrediu o outro. Roubou, espancou, vilipendiou e o deixou quase morto. É o bandido, é o assassino, é o egoísta, é o ser humano monstrificado, que tem um olhar coisificado sobre o seu semelhante. É uma coisa, a coisa não se ama, a coisa se usa e depois se descarta. É o bandido que, cheio de ódio pelo sistema,
pelo seu semelhante, desconta esse ódio no seu semelhante e o deixa quase morto. Então, o ódio, eu e você sabemos, é um fruto que trabalha no espaço de onde o amor foi retirado. Porque se essa ambiência aqui está tomada por amor, o ódio não encontra espaço. O ódio, ele só se manifesta quando o amor tira, quando ele está no lugar onde o amor não existe. E o lugar onde o amor não existe é porque a luz da palavra, né, ele já foi esfriado pela iniquidade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, conclua para mim, o amor de muitos esfriará. Amor esfria por causa da iniquidade. Se o amor se retira, o ódio tem espaço para trafegar com liberdade e viabilidade. Pensa, gente. Veja se nosso tempo não está recheado de ódio hoje. Como que dois moleques entram numa escola e atiram a esmo? Como que um louco bota uma câmera na testa e entra numa sinagoga e mata 49 pessoas? Quase sempre um desejo de ter likes, de ficar famoso, de ser visto. Como que uma pessoa pode estuprar o seu próprio filho de 2 meses, 3 meses? Semana passada, uma mãe que deu à luz o filho, pegou o seu filho, botou dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas. Na semana retrasada, a mãe deu à luz o seu filho e matou a paulada do seu bebê. O que está acontecendo com a gente? O que acontece com a sociedade? O menino vai pedir água na casa de uma senhora de 79 anos. A senhora dá água a ele, ele entra para dentro da casa da mulher e estupra a mulher de 79 anos. Que mundo é esse? Que tipo de gente somos nós? No que estamos nos tornando? De onde vem esse ódio? Vem da iniquidade que esfriou o amor que havia no nosso coração. Agora, irmãos, a Bíblia é muito linda, gente. Leia a Bíblia. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos outros, tivesse a bolsa, ainda que eu distribuísse os meus bens para o sistema do pobre, não tivesse amor, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor. Se não tiver amor, ele diz, nada serei. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou enquanto amo. Eu não morro quando a morte chega. Eu morro quando o amor se vai. Se não tiver amor, eu não sou, ainda que faça, ainda que entregue meu corpo, meus bens, meu talento, eu tenho os mais excelentes dons. Tem amor aí? Não. Então você morreu. Você não é. Você está. Eu sou enquanto amo. Por que nós temos 63 mil homicídios no Brasil? Porque nós somos uma sociedade de gente morta. Só mortos produzem morte. Ser vivo não produz morte. Ser vivo gera novos seres vivos. E por que a morte e o ódio tomou o mundo? Porque nós morremos. E por que nós morremos? Porque o amor se foi. Nessa parábola, o ódio fez um vilipendiar o outro. Mas tem mais. O ódio de outro alguém, ou de outros alguém, fez com que ele sonegasse ao bem. De um lado, o bandido agride. Do outro lado, o ódio se manifesta podendo ajudar e não fazendo. Vai vendo. Um ódio ativo, eu bato, eu agrido, eu quase mato. O outro passivo, eu posso ajudar, eu posso socorrer, eu posso manter a vida. Se ele está meio morto, tem meia vida. Eu vou pegar essa meia vida e vou multiplicá-la, vou torná-lo todo vivo de novo. Mas eu tenho algo mais importante a fazer.
eu tenho um compromisso com a minha religião, com o templo, com uma música, com um instrumento. Então morra, ser humano. Veja só, de um lado, o bandido tem um ódio ativo, do outro lado, os religiosos têm um ódio passivo. O ódio ativo é chamado de maldade mesmo. O ódio passivo se chama indiferença. Tá vendo? Não tem mais o que fazer. Temos do que nos arrepender ou não? Como falei ontem, se a Bíblia diz, meu povo se chama todo meu nome, se humilharem, orarem, buscarem minha face, servem os seus pecados, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sabe? Ele está dizendo que o resultado de Deus, que tem um povo saudável na terra, é a terra desse povo curado. Se a nossa terra está doente, ou Deus mentiu, ou nós não estamos sendo povo como deveríamos ser. Esse texto fala desse ódio que é ativo, produzido pelos malvados, mas fala de um ódio passivo, produzido por gente boa, por gente que vai à igreja, por gente que está com a Bíblia aberta, por gente que está tocando instrumento, que está pregando o sermão, mas que não tem compromisso com a vida e com o seu semelhante, que tem uma vida religiosa coletiva, mas ela não se manifesta no absolutamente subjetivo e pessoal. Por isso Jesus diz que ele tem uma igreja que é sua, fazendo alusão a uma que não é dele. A dele não é institucional. Porque a Bíblia diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então acredite, se dependesse dos religiosos da parábola, aquele homem morreria. Aquele homem morreria só porque os religiosos estavam indo para a igreja. Ou seja, irmãos, tem muita gente morrendo nas nossas ruas, do nosso lado, só porque a gente está vindo para a igreja. É possível que os nossos bancos estejam manchados de sangue. Não dá para brincar de ser evangélico. Não dá para imaginar que ele quer só mudar a nossa roupa, nosso estilo, nosso linguajar, o lugar de adoração. Ele quer mudar o nosso modus vivendi, a nossa realidade existencial. Então o ódio revelado na parábola, para mim, representa exatamente o que a gente vive hoje. Eu tenho muita dificuldade com a espiritualidade contemporânea. Eu rodo o Brasil, eu recebo mais de 1.500 convites por ano, gente. O ano tem 365 dias. Se eu pregasse todos os dias, eu não atenderia 1/3, 1/4 do que a gente recebe de convites. Rodo o país inteiro e parte do mundo. E existem tantas espiritualidades estranhas entre nós, no Brasil e no mundo, que é assim, tem igreja que a gente entra da medo. Mesmo eu sendo pregador. Tem uma igreja que eu fui, que o pessoal tinha uma unção da queda, aí um jogava aqui, caía aquele lado, aí o outro jogava aqui, caía esse lado aqui, o outro caía aquele pessoal lá, esse aqui levantava, caiu lá de trás, daqui a pouco estava todo mundo caindo. Eu estou sentado aqui no meu ponto, esperando uma hora de pregar, eu falei, tomara que na hora de pregar tem ninguém quer para me ouvir, porque todo mundo está caindo. Uma coisa assim, que é louco. Outros, você vai em lugares que a gente começa a invocar o Espírito Santo, e começa uma gritaria, uma catarse coletiva, que a gente chama de poder de Deus, e todo mundo gritando, correndo para lá e para cá, um toca bandeira de Israel, outro toca de pau, outro toca chifre, chama de sofá, e uma coisa de louco, de espiritualidade, tal. Meu Deus, outros cultos onde ninguém se mexe, ninguém se pisca, onde não há vida, onde não há espontaneidade, onde não há absolutamente nada, você não está falando, não sabe se está falando com o ser humano, com o robô. É uma loucura. Espiritualidades templificadas, tempos, geograficizadas e cronológicas. A minha pergunta sempre é a mesma:
Independente de qual seja a espiritualidade daquela comunidade, a minha pergunta é: aonde essa espiritualidade vai desembocar? O que recebeu aqui vai dar aonde? Tantos cultos que a gente vai e a gente diz: quantos foram abençoados aqui nessa noite? Todo mundo, legal, que bom. Mas não é o mais importante. O importante é o que você vai fazer com essa bênção que você recebeu aqui. Você recebeu aqui. O que a gente faz com o que Deus faz conosco aqui dentro? O que nós fazemos com o que Deus nos dá aqui dentro? O que nós fazemos com tanta bagagem que a gente tem recebido? O que a gente faz com tudo aquilo que a gente recebe em tantos encontros, em tantos eventos, em tantas campanhas, em tantos congressos, em tantas vigílias, em tantos jejuns? Aonde vai isso que a gente não vê manifesto nas ruas do nosso cotidiano? Se de um lado nosso país tem sido machucado e ferido pelo ódio dos maus, por outro lado, eu creio que tem sido de igual forma ferido pela indiferença de grande parte da igreja que se diz Jesus. Responda para si, seja honesto consigo. Você não poderia ser um crente melhor do que tem sido até hoje? Você não poderia fazer um pouco mais pelo reino de Deus se quisesse? Você não poderia ser um pouquinho mais dedicado à igreja de Jesus se quisesse de fato de verdade? Você não poderia ser um pouquinho mais útil ao Senhor que morreu por ti? Você não poderia contribuir um pouquinho mais com o seu talento, com o seu dom, com a sua juventude, com a sua saúde, com o seu dinheiro, com o seu talento, com o seu tempo? Você não poderia ser melhor? O que nós não somos? Porque é possível que a maldita da iniquidade já esteja esfriando o amor que há em nós. Não permita que isso aconteça contigo. Não morra antes da morte chegar. Não desista de amar e de ser útil ao Senhor. Não se conforme em ser membro de uma instituição religiosa. Não se conforme em ser só mais um no meio da massa. Deus te fez e Ele tinha um cronograma para a tua vida, fazer de você uma bênção no nome de Jesus. É no amor dele que a gente faz isso. Mas há uma segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês: a ineficácia da religião. O texto está aqui. De um lado, o ódio. Do outro lado, a ineficácia da religião. Como falei, o sacerdote e o levita são antigos na prática da sua religião. E lembrar que essa parábola está sendo contada no doutor da lei. Lembra que eu falei do Talmidim? O discípulo no judaísmo, ele começa a estudar a lei, a Torá, tanto a Torá e a profecia, aos 4, 5 anos de idade. Aos 10 anos, os rabinos separam os meninos mais excelentes e eles vão para a escola de profetas. Os outros meninos voltam para casa para aprender a profissão da família. Esses meninos que vão para a escola de profetas, eles continuam estudando a lei e a profecia. Aos 14, 15 anos, eles já sabem toda a lei e a profecia de cor. Um doutor da lei sabe o Velho Testamento inteirinho, de Gênesis a Malaquias de cor. Para se tornar doutor da lei, ele tem mais de 20 anos de estudo da lei. Esse doutor da lei, olha que coisa interessante, não? Ele chega perto de Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Sabe tanto de Bíblia, mas não tem certeza da salvação. Aí Jesus, extraordinariamente, evoca a Bíblia. Você não conhece a Bíblia? Então eu vou caminhar na tua vibe. Aí Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Ao teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo. Aí depois ele faz uma outra pergunta: como lês tu? Porque ele está dizendo, uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é como eu leio o que está escrito. Sabe o que Jesus está dizendo? Presta sua Bíblia um minutinho. Já vou te devolver. Obrigado. A Bíblia também, mas a minha máquina para ilustrar melhor.
Eu sou o pregador da manhã, não sou? Então, o pastor Neu Barreto vai pregar. Eu abro a Bíblia, você tem dúvida de que isso aqui é a palavra de Deus? É mesmo? É a palavra de Deus. Eu abri a palavra de Deus. Eu li a palavra de Deus. E agora eu estou pregando a palavra de Deus. É possível que eu leia a palavra de Deus. E quando essa palavra passa por mim até chegar a você, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Eu li a palavra, mas quando eu vou explicá-la, ela já chega aí, não mais palavra de Deus. Portanto, o que você ouve é mais importante do que o que eu prego. Não dá para ser analfabeto bíblico. Porque você não está seguro nem dentro da igreja. Jesus está diante de um doutor da lei e diz: o que está escrito na lei? Isso. E como você lê isso? Como você entende isso? Aí ele deu a explicação dele. Aí Jesus conta uma parábola. Obrigado, meu querido. No final da parábola, ele diz: quem é o próximo do caído? Ah, é o que usou de misericórdia. Aí Jesus diz assim: para de ser um leitor teórico, vai lá e pratica misericórdia. Faz o mesmo. Faz o mesmo. Na agenda do religioso, o compromisso é com o dogma. O mais importante é a letra, é o que está escrito. E é mais importante o dogma e a letra do que a necessidade do semelhante. Hoje tem estudo na sinagoga, mas tem um semelhante caído. O estudo da palavra é mais importante. Hoje tem ensaio do louvor, mas tem um quase morro. Mas o ensaio é mais importante. O religioso, o dogma, a instituição, a performance é mais importante do que a misericórdia. Para Jesus, não. Para o religioso, não. Para o religioso, o amor é mais importante. Para o discípulo de Jesus, a prioridade é o necessitado, é o próximo. Para o religioso, o amor, portanto, é vertical, é só para Deus. Mas para o discípulo de Jesus, o amor, ele tem a geografia da cruz. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas amo o meu próximo como a mim mesmo. O amor que eu recebo do alto, da verticalidade, desenvolve a horizontalidade. De modo que eu só sei que sirvo a Deus porque eu estou servindo alguém. É o que o texto está dizendo. É como se eu tenho medo desse negócio aqui. Isso aqui é uma cilada, né? Vem cá, me ajuda aqui. Imaginemos que eu esteja diante de um necessitado. Ajoelha, se você está caído, você está assaltado. Entendeu? Difícil é levantar depois da nossa idade, né? Imaginemos que ele está caído, faminto, quebrado, ferido. Eu estou aqui do lado cantando uma música. Veio o Senhor da vida oferecer como oferta de amor. O cara está aqui morrendo, filho de Deus. E eu estou aqui cantando para o Deus que é pai dele. Veio o Senhor da vida oferecer. O que você acha que Deus espera mais de mim? Que eu cante uma musiquinha para ele? Ou que eu socorra a necessidade dele? Pelo amor de Deus! Alguns cultos nossos são uma ofensa a Deus. É uma agressão à sua inteligência. Se é o filho dele quebrado, caído, para tudo, não me cante músicas. Não dancem para mim. Não façam um teatrinho gospel para mim. Socorra o miserável. Ponham de pé. Acomodem-no. Agora diga: vem o Senhor minha vida oferecer. Grande parte dos nossos cultos, aliás, não tem o menor sentido. São ofensas a Deus. Agora, difícil é ter coragem para pregar isso, porque você aborrece os ouvintes. E se eu não prego com medo de aborrecer os ouvintes, eu sou um político, eu não sou um ministro da palavra.
interessante, irmão? A Bíblia diz e revela que Jesus encontrou mais atitude de amor e fé exatamente de onde não se esperava do que naqueles de quem se esperava. Quer um exemplo? Tu pega a mulher cananeia. Senhor, filho da vida, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não vi isso não para os filhos da casa de Israel. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não vou tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz assim, mas Senhor, eu não quero ser aquele pão do filho. Eu me contento com as migalhas que caem na mesa. Aí Jesus para tudo e diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Uma cananeia é igual a samaritana, é uma gentia, é uma imunda, é uma mundana. Jesus olha para essa mulher, a que ele chama de cachorro, e diz, grande é a tua fé. Essa mulher não conhecia a Torá, essa mulher não conhecia a profecia, essa mulher não conhecia a história de Jesus, ela tinha ouvido falar de Jesus. Grande é a tua fé. Agora você vai nos discípulos de Jesus, estão no barco, o mar começa a ficar bravo, e eles começam a se desesperar, eles estão loucos, meu Deus, vamos morrer. Jesus estava onde no barco? No porão, dormindo, babando. Eles jogaram tudo fora e Jesus estava dormindo. Eles ficam desesperados, vão lá embaixo e acordam Jesus. Pô, Jesus, acorda aí, pelo amor de Deus. O senhor não está vendo que a gente está aqui trabalhando, feito condenado, tentando salvar a nossa vida. O senhor está dormindo aí? Quase que eles falam, levanta aí, Jesus, em nome de Jesus, seu preguiçoso. Jesus diz assim para os apóstolos, por que temeis, homens de pouca fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu grande coisa. A cananeia imunda, grande a tua fé. Aos apóstolos, homens de pouca fé. Jesus nesse texto ensina, sabe o que, pastor? Que a grande fé não é fé para repreender os mares e os ventos. Fé é aquela que não permite que tempestades atrapalhem seu sono. A fé estava manifesta no homem que dormia e não nos homens que trabalhavam. Você pega um centurião romano. Centurião é o oficial do exército inimigo do povo de Deus. Senhor, o menino está doente na minha casa, é meu servo, como se fosse um filho meu. Eu sei que uma palavra tua pode curar o meu menino. Por favor, faça isso por mim. Vamos lá que eu vou na tua casa. O centurião falou assim, não, o senhor não precisa ir lá. Se o senhor der uma palavra daqui, eu sei que meu servo cura lá. Um oficial do exército inimigo. Jesus diz para ele assim, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mas aos discípulos, eles vêm no monte da transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, portanto a lei e os profetas, a Bíblia personificada, Jesus no meio, que é o Evangelho. Então estou diante da lei, do Evangelho e da profecia. Uma voz vem do céu, fumaça desce, luz e trovão provavelmente, e sobre Jesus diz, a ele ouvi, é meu filho amado. Tu imagina ter uma experiência dessa no monte, irmão? Aparece Elias, a profecia, aparece Moisés, a lei, Jesus é o Evangelho, uma voz do céu, luz. Tu imagina que experiência você teria vivido? Tem gente que sobe um monte hoje, não vê nada, já desce besta para burro. Tu imagina viver uma experiência dessa? Pois bem,
Eles descem do monte. Lá no pé do monte tem uma menina, um menino endemoniado. A mãe traz para os discípulos. Os discípulos devem ter olhado no corpo e falar assim: se esse demônio se pudesse estar comigo, se ele soubesse o que nós vimos lá em cima, a experiência que nós tivemos lá em cima, esse demônio nem aparecia por aqui. Vamos dar logo na cara desse demônio e vamos acabar com isso? E eles foram, repreenderam de lá, repreenderam de cá, oraram de lá, oraram de cá, repreenderam de cá, oraram. O que aconteceu? Nada. Foram envergonhados. Jesus desce em seguida e a mãe desceu, trouxe os seus discípulos, não puderam curar. Jesus fala assim: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Ao centurião nunca viu uma fé como essa em Jerusalém. Aos apóstolos, gente perversa e incrédula. Jesus extrai fé exatamente de onde jamais se imaginaria. Ao passo de onde se espera muita fé, há quase nenhuma. Porque a fé do Evangelho é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas não é pelo simples ato de ouvir. No Evangelho, ouvir não é só captações, é se comprometer com o som captado. Se eu ouço e não me comprometo com o som, então para Deus eu não ouvi. Se eu não me comprometi com o som captado, então não tem fé. A essência não muda. É mais ou menos isso aqui, eu gosto dos exemplos porque qualifica. Eu posso falar para o Alessio: não motorista agora, fique de pé. Ouviu o que eu te disse? Mas continua sentado, não continuou? Você me ouviu, mas não se comprometeu com o som ouvido. Agora, por gentileza, Alessio, fica de pé. Você me ouviu? Ficou de pé? Então você se comprometeu com o som ouvido. Agora você me ouviu. É esse tipo de escuta que gera fé. Então, jamais digamos que todos os que estão na igreja têm fé. Porque a fé não vem pelo captar do som da palavra pregada, mas pelo compromisso com o som captado. Por isso há tanta frustração, por isso há tanta tristeza, por isso há tanta traição, por isso há tanta falta de compromisso, por isso há toda sorte de coisas ruins entre nós e que não deveria haver. É a ineficácia da religião. Caminhado final, 15 minutos. Terceiro e penúltimo tópico: o amor como expressão do que Deus realmente deseja para todos os seus filhos. É o amor que Deus deseja para todos os seus filhos. Só que esse amor, primeiro, ele não discrimina. Ele não pergunta nada. Ele vai lá e ama se é uma necessidade. Não interessa se é branco, se é preto, se é gay, se é hétero, se é macumbeiro, se é ateu, se é crente. É um necessitado, é. Então acolha, sirva, depois discuta outra coisa. Se é um necessitado, o necessitado é mais importante do que tudo. Nós devemos amar com amor que não discrimina. Vou contar uma história para vocês. Eu sou motociclista desde 18 anos de idade, tenho 53. Eu estou em moto há 32 anos. Eu tenho uma Fat Boy da Harley Davidson 1600 cilindradas. Já rodei o Brasil todo, no Nordeste brasileiro, Serra Gaúcha. Já fiz a orla de Orlando, de West Palm Beach, até de Miami até West Palm Beach. Já fiz montanhas da Califórnia, já fiz rota meia-meia com a minha mulher na garupa há 33 anos, 32 anos. Eu tenho um motoclube na minha igreja. O primeiro motoclube cristão fundado na igreja foi na minha igreja. Hoje eu comecei com 6 pessoas, eu tenho mais de 200 membros no motoclube. Quem gosta de moto, quiser conhecer, coloca lá, pregadoresdocaminho.com.br. Então eu estou em moto há 30 anos, eu transformei uma paixão numa missão. Eu estava pregando em Uberlândia, fui de moto com a minha mulher no congresso. Voltei no dia e ia pregar numa igreja em Olaria, no Rio de Janeiro. Pegamos trânsito, choveu muito, não deu tempo, deu em casa, tomar banho e para pregar à noite. Falei, meu amor, vamos direto para a igreja. Bom,
todo de couro preto, tudo de preto. Pois é, agora eu vou ser vista do diabo, eu vou conseguir sombra de preto. Pois é, se eu sair de Uberlândia de branco, eu vou chegar no Rio Preto do mesmo jeito. A gente anda de preto por causa da sujeira. Aí chega eu de moto, minha moto é preta fosca, guidão seca subaco, barulhenta. Não, estava de capacete. Aí chega eu para entrar no estacionamento da igreja. O cara do estacionamento me viu chegando com aquela moto, o colete todo paramentado. Ele entra na frente da moto, peraí, vai onde? Eu vou estacionar aí. Mas peraí, por que você vai estacionar aqui? Eu falei, porque eu vou na igreja. Ele olhou. Não, não vai estacionar aqui não. Ele imaginou que eu era um bandido que ia assaltar a igreja e tal. Mas por que eu não posso estacionar aí? Não, você não vai estacionar aqui não. Ele não deixou eu estacionar. Eu falei, cara, eu vou brigar, vou pregar daqui a pouco, estou cansado. Eu não vou deixar manchar o meu espírito, que eu vou ministrar daqui a pouco. Aí eu saí e parei na calçada da igreja. Ele foi lá na calçada da igreja e falou, está me respeitando, rapaz. Eu falei, mas na calçada, não pode botar na calçada não. Eu estava querendo matá-lo, né? Mas eu falei, não vou discutir, porque senão o desejo vira vida praticada. Eu atravessei a rua, botei a moto lá no meio da calçada. Tirei o capacete, amarrei na moto, peguei meu alforje, peguei minha Bíblia é um iPad. Aí tirei o colete, botei no alforje e atravessei a rua com a André. Eu vou entrando na igreja, ele entra na minha porta, na igreja, na minha frente. Assim, pô, cara, você está pensando o quê? Não estou pensando nada, brother, eu só quero entrar na igreja. Eu não falei que era pastor nenhum. Quando ele está me barrando na igreja, a entrada na igreja aqui, tem uma calçadinha e a escadaria que vai para o templo. A menina está descendo e me deu no portão, pastor Neil Barreto, que alegria! Quando ela falou, pastor Neil Barreto, o cara olhou para mim, o senhor que é o pastor Neil Barreto? Sou eu, Deusinho único, só que tem eu. O botão puxa a constituição, eu citei um versículo, não julgueis segundo a aparência, mas segundo o reto juízo de Deus. Como eu falei ontem, se a imagem do sujeito vale mais do que o sujeito da imagem para você, o doente é você. O sujeito vale mais do que a imagem. Hoje a gente valoriza mais a imagem do que o sujeito. A gente vê a imagem e diz, já sei o que foi. Não sabe não, você está doente. Não sabe mesmo. O amor não discrimina. O amor não visa recompensa. Aquele homem amou o necessitado sem esperar receber nada em troca. Ele amou sem pensar em nada. Eu só quero ser um canal da bênção de Deus. O que ele fez por mim é muito mais do que eu posso fazer para esse semelhante. Eu preciso ser alguém por quem Deus passa para chegar ao necessitado. Ele só queria ser caminho. Só isso. Um amor que é a única forma, não grava isso. É a única forma de nos livrarmos das trevas que querem nos habitar a qualquer custo. É a única forma. A gente é bombardeado por mais informações o tempo inteiro. Vão jogando lixos dentro da gente o tempo inteiro, ano após ano. Você e eu somos um lixão emocional de sentimentos não tratados. Você não tem noção de quanto lixo emocional você carrega dentro de você. Você não tem noção de quanto ódio você carrega dentro. Você não tem noção de quanta ira você carrega dentro. Vira e mexe, fica explodindo, surtando. Pode acontecer com qualquer um, porque nós somos um lixão emocional. Trevas querendo habitar. Como que eu me livro dessas malditas trevas? Amando. É o que diz João. Aquele que diz estar na luz, diz, e odeia seu irmão até agora está em trevas. Mas aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Ou seja, como é que eu me livro das trevas que me querem habitar? Amando o meu semelhante, exercitando o amor que ele plantou no meu coração. Por que você acha que o diabo trabalha para nos dividir, nos separar? Por que o diabo quer que a gente esteja em litígio? Porque ele sabe que a luz de Deus em mim depende da minha relação contigo. Deus ilumina a minha vida. Deus vai dizer, eu não posso
Por que, Deus? Porque eu só ilumino o caminho de gente que está andando em direção a outra. Se você não está andando em direção a ninguém, é egoísta, não precisa da minha luz. Misericórdia é o desejo de Deus para todos nós. Religião não revela a proximidade que estamos de Deus. O que revela a minha proximidade de Deus é a distância que eu estou do meu semelhante. Termino. A realidade da preocupação de Deus para com todos os homens. O nosso Deus é a coisa mais bonita do mundo. Eu não sei como alguém pode não servi-lo. Eu não sei como alguém pode não acreditar nele. Eu não sei como alguém pode, acreditando nele, não se dedicar a ele integralmente. Deus se preocupa com todos os homens. Olha que coisa. Nesse texto nós vemos a preocupação de Deus como necessitado, que estava caído. Aonde que a gente vê a preocupação de Deus com o necessitado? Dando-lhe provisão. Se ele não pode usar os religiosos, ele usa qualquer um, ele usa o imundo. Mas ele não deixa o necessitado sem provisão. Então, se você está aqui, é necessitado, fique tranquilo, a provisão vai chegar no nome de Jesus. Não se desespere. A provisão chega. No momento atrasado, no momento oportuno, a provisão chega. Ele não deixa ninguém sem provisão. Mas nós vemos a preocupação de Deus, inclusive com os religiosos. Aonde que nós vemos a preocupação de Deus com os religiosos? Dando-lhes a oportunidade de vencerem a mediocridade de uma vida religiosa, discursiva e sem vida. Aonde é que vem a oportunidade de ver uma vida além da mediocridade, além da discussão? Seja útil. Olha aí a necessidade de você transcender essa religião domingueira, amplificada, geográfica. Seja útil, porque o que a gente vê hoje, todo mundo correndo atrás de felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, Deus quer ser feliz, eu não consigo ser feliz. Não há felicidade na inutilidade. Quer ser feliz, seja útil. Deus não pode dar a quem Ele sabe, não vai compartilhar. É como aquela multidão de crentes que diz: pastor, Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Ele sabe que você não vai ouvir, Ele te conhece. Deus não fala com quem Ele sabe e não vai ouvir. Então qualquer um que queira ascender precisa dizer para ele: eu preciso ser caminho, eu preciso ser um abençoado, ou seja, alguém que produz bênção. Aos religiosos Ele deu essa oportunidade. Então, se você está aqui religioso, vive sentado nessa igreja, não falta um culto, se acha bom, não abençoa ninguém, Deus quer mudar a sua história a partir de hoje. Ao samaritano, onde é que a gente vê a provisão e a preocupação de Deus? Dando-lhe a oportunidade de ser quem é. E o que o samaritano era? Um homem, ainda que imperfeito, impuro, todavia misericordioso, solidário e humano. Jesus está dizendo através de samaritano: eu prefiro que você concilie com o seu próximo do que venha para a igreja me cantar uma musiquinha. Por isso está lá no Evangelho, né? Se você tiver alguma coisa contra teu irmão, estiver vindo ofertar alguma coisa, deixe sua oferta sobre a mesa, reconcilie-se com seu irmão, depois você oferte. Porque a sua prática litúrgica religiosa não significa nada para mim se você está em litígio com o teu semelhante. Se o amor é secundarizado. Ele dá oportunidade para o necessitado, ele se preocupa com ele, ele se preocupa com o religioso, ele se preocupa com o samaritano. Por quê, irmão? Terminei. A humanidade é o verdadeiro objetivo da espiritualidade. O que Deus, por Jesus, planejava quando gerou a sua espiritualidade em nós? O que Ele espera que a espiritualidade do reino gere em nós? Ele espera que a espiritualidade gere em nós, ou restaure em nós, ser humanidade. O objetivo da espiritualidade é a ser humanidade. Por quê? Porque no Éden, o que foi quebrado foi a nossa ser humanidade. A gente deixou de amar o próximo para culpar o próximo. A mulher que tu me deste
Foi ela, eu estava bem sem ela. Quem mateu foi o Senhor. Então o culpado é ela, e o culpado dela ter vindo a mim é o Senhor. Eu tenho litígio com o meu semelhante, eu tenho litígio com o meu Senhor, eu tenho litígio com a terra, porque eu fui lançado para fora do jardim. Ou seja, o pecado, ele quebrou a relação do homem com o próximo, com Deus e com o planeta. O que a espiritualidade faz? Restaura tudo. O próximo é alguém que eu passo a amar, Deus é alguém com quem eu sou, e a minha relação com a terra é de cuidado e de amor. De modo que no reino, o caminho da espiritualidade não é de um homem, de um ser humano tentando se transformar no santo, é de um santo tentando voltar a ser humano. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais sangue igual. Quanto mais santo, menos santo parece ser. Tem gente que é reconciliador, cheio de amor, que vive uma fé atraente, não repelente. Uma comunidade de gente que acolhe. Uma comunidade de gente que vive não o vinde, mas vive o ide. Que se preocupa não só com esse endereço, mas se preocupa com o Floriano inteiro. Se preocupa com o Piauí. Se preocupa com o Brasil inteiro, que se preocupa com um mundo que é maior do que o seu próprio umbigo. Essa é a igreja de Jesus. É como eu leio o Evangelho. A parábola do bom samaritano é uma aula de vida espiritual. E a minha esperança, irmão, é o que me faz sair do Rio de Janeiro para vir para o Piauí. É o que me faz sair do Rio de Janeiro para ir para Maranhão, para ir para Manaus, para ir para Macapá, para ir para Londres, para ir para Nova York, para ir para o Haiti. Na esperança de ver um dia uma igreja que se importe, uma igreja de Jesus que realmente faça a diferença, e que faça de tal forma que vejamos atos praticados, porque conta fatos no argumento, mas enquanto a gente ficar no discurso, a gente vai continuar sem credibilidade alguma. Deus abençoe a Igreja Evangélica Batista de Floriano, e que a cidade de Floriano veja nessa comunidade uma igreja verdadeira de Jesus, uma igreja que se importa com a cidade, uma igreja que se importe com a população de rua, uma igreja que se importe com os menores, com as meninas em estado de vulnerabilidade, que se importe com as creches da cidade, com as cadeias da cidade, uma igreja que ama, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Deus abençoe vocês e faça de vocês sal nessa cidade, no nome de Jesus. Aplauda Ele até o dia.